Esperar uns minutinhos ver se vai entrar alguém. A gente espera até 15, Isa. É 15? Aham. O É Thiago geralmente 15, é espera? 10. Espera. Mas aí se não, Até 10, a gente espera até 10. se não entrar. Aí a gente não faz. Sério? Bom, Mesmo para não ficar em gravação? bom dia, gente. Bom dia, Érica. Bom dia. Já teve algum que não foi feito? Posso parar de gravar? Uhum. Dá pra voltar depois? Aí começa de novo. Como para? Encerra o evento. Ah, então não. Depois o Flávio corta, então. A gente Uhum. falando. Sim. A gente espera até 10. Eu coloquei ali no grupo, né, dos GPO, fiz a postagem. Tá. É, Mas aí, se até lá ninguém entrar, é bom ver se faz pra subir a gravação Uhum. ou se não faz. Tá, deixa eu dar uma perguntada aqui, eu já retorno aqui. Tá bem, obrigada. Ok, na pior das hipóteses, eu faço pra vocês, se vocês quiserem. Olá, Thiago, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Tudo obrigado. jóia? Tudo Estamos bem. esperando só mais uns minutinhos pra esperar o pessoal entrar e a gente já dá início. Ok. Bom, pessoal, 10h05, vamos começar aí, em respeito a quem já entrou. Bom, primeiramente, prazer, me chamo Isabela, atuo como técnico account manager aqui na Deserve, para quem não me conhece. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje. Sexta-feira, geralmente, vocês estão acostumados com a carinha do Thiago aqui, né? Mas hoje ele teve algumas questões pessoais para resolver e precisou se ausentar, então eu estou aqui substituindo ele. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de vulnerabilidade. Então, de fato, mostrar todo o processo de gestão de vulnerabilidade, mostrar o que devemos priorizar, como funciona todo o ciclo de gestão, né? Afinal de contas, a gente não está falando só de tecnologia, a gente já traz a seria de PPT, né? PPT, Pessoas, Processos e Tecnologias. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Fiquem à vontade para mandarem perguntas no chat. Podem abrir o microfone, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? No final, a gente responde ali tudo o que tiver no chat. Bom, pessoal, para a gente iniciar, antes da gente falar ali sobre CVSS, scanners, né, e remediação, que é o que a gente vai trazer aqui hoje, eu gostaria que a gente pudesse entender o cenário que estamos vivendo hoje, né? Porque muitas das vezes ali que eu converso com os nossos clientes, eu escuto muitas frases comuns, né? Como, por exemplo, nossa equipe não consegue acompanhar, ah, tem vulnerabilidade demais, parece que nunca termina. E a verdade é que não é impressão, né? O cenário, de fato, ele realmente mudou.
Então, a gente olha aqui para esses números, como por exemplo, 48.185 CVEs. Então, só em 2025, né? Isso é um dado do ano passado, esse ano já vai ter mais publicações. Então, só em 2025 foram publicados aí mais de 48 mil CVEs, ou seja, quase 50 mil vulnerabilidades conhecidas. Pessoal, isso representa um crescimento ali superior a 20% em relação ao ano anterior, né? Em relação a 2024. Agora, se a gente faz uma simples conta, pega isso e divide pelos dias do ano, né? Pelos 365 dias do ano, a gente fala ali em média aproximadamente de 130 novas vulnerabilidades divulgadas todos os dias, tá bom? Então, por exemplo, enquanto a gente está aqui participando desse webinar, novas vulnerabilidades ali provavelmente já estão sendo publicadas. Então, pessoal, isso significa que a superfície de ataque ela cresce diariamente. E aí, nenhuma empresa, de fato, vai conseguir corrigir tudo, tá? E aqui a gente entra com uma das mensagens mais importantes que eu gostaria que vocês levassem desse webinar. Nenhuma empresa consegue corrigir tudo. Não importa se ela possui uma equipe de 50 pessoas, de 500 pessoas, né? O desafio, ele deixa de ser corrigir tudo. O desafio, ele passa a ser descobrir o que precisa ser corrigido primeiro, tá bom? Porque a gente sabe que tempo e equipe são recursos, limitados. Tá bom, pessoal? Mas aqui nesse slide existe um número para mim que é o mais preocupante, né? Que é esse número aqui de 5 dias. Então, os atacantes eles levam em média 5 dias para explorar uma vulnerabilidade recém-divulgada. Tá? Quando a gente olha para alguns anos atrás, essa janela ela era aproximadamente ali de um mês, né? Ali 32 dias. E hoje caiu para menos de uma semana. Agora pensem comigo. Enquanto o atacante ele leva 5 dias para transformar ali uma vulnerabilidade em um ataque, quantas empresas levam ali 2 semanas, um mês ou até meses para aplicar um patch, né? Então a gente vê aí que é uma corrida. E, infelizmente, em muitos casos, na maioria dos casos, o atacante ele acaba chegando primeiro, tá bom? Eu gosto sempre, sempre de comparar isso, de fazer uma analogia com um vazamento de uma barragem, porque na barragem descobre-se ali uma pequena rachadura, que no primeiro dia pode parecer inofensiva, e aí você pensa, né? Não, depois eu vejo isso, né? Mas aí todos os dias aquela rachadura ela vai aumentando até que chega um momento, né, que ela deixa de ser um pequeno problema e vira um desastre. Então, com as vulnerabilidades, acontece exatamente a mesma coisa. A grande diferença é que do outro lado, quando a gente está falando é, de vulnerabilidades, existe alguém procurando por aquela rachadura o tempo inteiro, tá bom? E é justamente aí aonde entra a gestão de vulnerabilidades, tá bom? Muita gente pensa que ela serve apenas para encontrar, para identificar as falhas. Mas, na verdade, pessoal, ela serve para reduzir a janela entre o momento que a vulnerabilidade aparece e o momento em que ela deixa de representar o risco. Então, quanto menor essa janela, menor é a chance de um atacante conseguir explorá-la. Tá? E aí, com isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Não precisam me responder em voz alta. Pensem aí na empresa de vocês. Enfim, não precisem enviar. Quantos servidores, aplicações ou notebooks, né, ou equipamentos de redes existem hoje com patch pendente? Então, com essa pergunta, eu já venho para uma próxima pergunta. É, dessas pendências, vocês sabem exatamente quais que representam um risco real para o negócio, né? Por quê? Porque existe uma grande diferença entre saber que existe uma vulnerabilidade e saber qual delas pode causar o próximo incidente, né? Qual delas pode trazer mais impacto. Então, a mensagem principal
que eu quero trazer nesse slide para vocês o problema não é que a gente está trabalhando menos, muito pelo contrário. O problema é que o volume de vulnerabilidades cresceu em uma escala muito maior do que a capacidade humana de tratá-las manualmente, tá bom? E é exatamente por isso que precisamos deixar de trabalhar apenas reagindo aos problemas e, de fato, começar a construir ali um processo contínuo de gestão, de priorização e de remediação. E é sobre essa mudança de mentalidade que a gente vai conversar aqui ao longo desse webinar, tá bom? Bom, pessoal, gostaria de começar esse slide aqui com uma pergunta. Quem aqui já virou noites aplicando patch depois de um incidente? Quem é da área de cyber sabe exatamente do que eu estou falando. Então, depois de olhar ali para todos aqueles números, fica uma pergunta, né? Como é que essas empresas estão reagindo a esses cenários, né? E aí, na minha experiência aqui, que a gente trata com empresas diariamente, diferentes empresas, diferentes setores, públicos e privados, então, a gente consegue ver dois perfis muito claros, né? Que é o modo reativo e o modo preventivo. O primeiro que a gente traz é o modo reativo. Então, o modo reativo vai ser aquela empresa que descobre um problema, mas só descobre quando ele já virou um incidente. Porque ela recebe o alerta, o usuário reclama, o sistema ele para de funcionar e no pior cenário, né, pode vir a acontecer até mesmo um ataque de ransomware. Então, só aí que começa a corrida. Aí é onde a empresa vai, reúne equipes, né, infraestrutura, chama fornecedor, chama terceiros envolvidos, procura qual é a vulnerabilidade que foi explorada, corre contra o tempo para poder aplicar pads, restaurar backups e, paralelo a isso, também responder à diretoria, né? Ou seja, todo esse esforço, ele só acontece depois que o prejuízo já aconteceu. Eu gosto sempre de trazer analogias. É como se, por exemplo, a gente instalasse uma fechadura nova depois que a casa foi roubada. É basicamente isso. Então, trazendo esse modo reativo, eu gostaria que vocês imaginassem comigo dois exemplos práticos. Então, vamos imaginar duas empresas exatamente do mesmo tamanho, a mesma infraestrutura. As duas empresas elas possuem ali um servidor exposto à internet. E as duas recebem ali um patch crítico do fabricante. Aí a primeira empresa ela vai e pensa: poxa, nós estamos sem janela de manutenção, depois a gente resolve. E aí, esse depois a gente sabe que passam dias, 5, 10, 15, 20 dias, até que uma organização criminosa vai e explora aquela vulnerabilidade, instala ali um ransomware e paralisa a operação. Como a gente viu, hoje a média de dias é de 5 dias para o atacante explorar. Então a gente dá brecha mais do que o suficiente com esse depois a gente faz, depois a gente faz. E ele precisa ali de poucos dias para poder entrar dentro da organização e paralisar. E pronto. Aí nesse momento, todo mundo vira madrugada trabalhando, a prioridade vai deixar de ser o negócio, a prioridade ela passa a ser sobreviver a um incidente. Então, o que poderia ter sido ali uma rápida atualização de 30 minutos, ela vai se transformar em dias de indisponibilidade, investigação, restauração de backups, né? E muitas das vezes, e não menos importante, muito pelo contrário, né? Eu trago como uma das maiores gravidades o prejuízo financeiro e reputacional, que é muito difícil converter ali, principalmente quando a gente fala do reputacional. E aí, esse foi o exemplo da primeira empresa. E agora a gente olha para a segunda empresa. Então, ela recebeu o mesmo aviso, a diferença é que ela já tinha todo um processo definido. Então, ela sabe quais que são os ativos críticos que tem, ela possui um inventário atualizado, ou seja, ela tem visibilidade de tudo que ela tem.
dentro da empresa, e ela também executa scans regularmente, tem critérios claros de priorização, isso é um ponto muito importante que a gente vai falar bastante hoje, e também tem responsáveis definidos pela remediação e acompanha seus SLAs. Então, quando aquela vulnerabilidade aparece, ela não entra em pânico, ela simplesmente executa o processo. Não existe correria, existe organização, tá bom? E é onde eu gostaria de reforçar um ponto muito importante. Quando a gente fala em prevenção, muitas pessoas acabam pensando, né? Ah, então é preciso comprar mais uma ferramenta, né? Investir mais. Não, pessoal, na maioria das vezes, não. As ferramentas, elas são importantes, é um braço essencial, né? A gente sabe que tem que ter. Elas aceleram os trabalhos, elas automatizam processos, mas ter ferramentas, tecnologias sem um processo bem definido, a ferramenta ela vai apenas encontrar mais vulnerabilidades, né, para uma equipe que já não consegue tratar o que possui hoje. Então, prevenção não é necessariamente comprar tecnologia. Eu diria que prevenção é criar disciplina, é estabelecer uma rotina, é saber quem descobre, quem prioriza, quem corrige, quem valida e quem acompanha, tá bom? Então, com isso gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando surge uma vulnerabilidade crítica na empresa de vocês, hoje, existe um processo claro dizendo quem faz o quê? Ou tudo começa ali com uma reunião para decidir por onde começar? Aconteceu um incidente hoje. Vocês vão ficar calmos porque vocês têm um processo? Ou vocês vão ir à loucura porque não tem, vai ficar aquela loucura para decidir quem faz o quê, por onde que começa, o que que tem que fazer? Tá? Miqueias já mandou uma reunião para estabelecer as atividades, né? Muito bom, mas é, não seria o mais adequado, né? Então, essa resposta, ela traz justamente, ela mostra o nível de maturidade da gestão de vulnerabilidades, tá bom, pessoal? Então, é justamente essa disciplina que diferencia as organizações que vivem apagando incêndios daquelas que, de fato, conseguem reduzir continuamente sua superfície de ataque com processos, pessoas e tecnologias muito bem definidos, tá bom? Então, com isso, nos próximos slides a gente vai entender como a gente vai construir esse processo, começando justamente pelo conceito de gestão de vulnerabilidades e pelo ciclo ali que sustenta toda essa operação. Bom, afinal de contas, né? O que é gestão de vulnerabilidades? Até agora, a gente falou ali sobre o cenário e a gente viu que o volume de vulnerabilidades cresce em uma velocidade que torna impossível corrigir tudo. É humanamente impossível, né? E aí, afinal de contas, o que é a gestão de vulnerabilidades? Então, se eu perguntasse isso para 10 empresas diferentes, muito provavelmente eu ouviria 10 respostas diferentes, tá bom? Acontece com muita frequência. Mas de forma simples, a gestão de vulnerabilidades é um processo, guardem bem, é um processo contínuo de identificar, avaliar, priorizar, tratar e verificar vulnerabilidades antes que elas sejam exploradas, tá bom? E eu quero destacar uma palavra dessa definição, que eu pedi para vocês guardarem. Processo, tá bom? Não é uma atividade isolada, não é um evento, é um ciclo contínuo. Então, o primeiro mito que a gente traz com isso é, por exemplo, fiz um scan, então eu faço gestão de vulnerabilidade, tá? Isso eu escuto muito, muito dos clientes. Quando eu pergunto, né? Ah, vocês fazem gestão de vulnerabilidades? Sim, fazemos um scan todo ano e reportamos para a auditoria. Então, essa empresa ela não está fazendo gestão de vulnerabilidade. Ela faz um scan anual. É diferente de fazer gestão de vulnerabilidade, tá bom, pessoal? Porque o scanner, ele vai apontar, a única coisa que ele vai mostrar é onde estão os problemas. O scan, ele não vai definir prioridade, ele não vai corrigir
as vulnerabilidades, ele não acompanha se o patch foi aplicado, ele também não vai medir resultados, ele vai apenas coletar informações, né? Então, o que que eu vou fazer com aquele tanto de informação? O tanto de vulnerabilidades que esse scan vai trazer, né? Dependendo do tamanho da empresa, ele vai trazer milhares de vulnerabilidades. O que que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? O que que eu preciso fazer, né? Então, ele só traz isso, tá bom? O scan, ele é o diagnóstico. A gestão de vulnerabilidade é o tratamento que acontece após o diagnóstico, tá bom? E aí a gente traz um segundo mito, que o scan que a gestão de vulnerabilidades é um projeto, tá bom? É um erro muito comum. É tratar a gestão de vulnerabilidade como um processo. Ah, não, nós vamos fazer somente esse trimestre e depois encerramos. Pessoal, beleza, o projeto vai encerrar, mas as vulnerabilidades elas não acabam. Todos os dias vão surgir novas CVEs, todos os dias novos ativos entram na rede, novos notebooks, novas aplicações, novos servidores. Então, se as vulnerabilidades aparecem continuamente, o processo ele também vai precisar ser contínuo, né? Isso é óbvio. Então não é um projeto que vai ter início, meio e fim e acaba. Não. Ele tem todas as suas fases. Quando você chega lá no final, você volta e começa tudo de novo. Bom, e o terceiro mito é o relatório é a entrega. Então, isso é muito curioso. Algumas empresas elas recebem ali um relatório de 300 páginas e pensam, pronto, o trabalho está feito, o trabalho está concluído. Mas eu costumo brincar bastante que o relatório, ele não reduz absolutamente nenhum risco. Ele apenas documenta o risco. Então, o que vai reduzir o risco é a remediação, é a aplicação de patch, é corrigir uma configuração, é segmentar uma rede, é remover uma exposição. O relatório, pessoal, ele é importante, claro que ele é importante, mas ele é um meio ali, ele não é o objetivo final. Então, eu posso entregar ali um relatório perfeito, colorido, cheio de gráficos, com 500 vulnerabilidades identificadas, mas se nenhuma delas for corrigida, vocês sabem quanto o risco da empresa diminui? Zero. Zero. É só um documento. Então, ele tem sua importância, mas ele é apenas um documento, tá bom? E isso aqui que eu estou trazendo para vocês, pessoal, não é apenas uma boa prática de mercado, tá bom? Quando a gente olha ali para frameworks e para as normas, né, a gente percebe que elas seguem exatamente essa mesma filosofia. Como, por exemplo, a ISO 27001. Ela fala sobre estabelecer processos contínuos para identificar, tratar e monitorar os riscos de segurança da informação. E da mesma forma, ali a gente também tem a LGPD, né? É a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela exige que as organizações adotem medidas técnicas e administrativas capazes de proteger dados pessoais. Percebam que nenhuma delas fala, faça um scan por ano. Elas falam em gestão, em acompanhamento e em melhoria contínua. Ou seja, elas exigem maturidade de processo, não apenas uma atividade pontual, tá bom? E aí, com isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, respondam no chat. Na empresa que vocês trabalham, vocês sabem quando que termina um ciclo de gestão de vulnerabilidade? Vocês têm esse feeling aí hoje? Até para beber uma água. Bom, pessoal, a resposta é nunca, nunca, né? Quando a gente termina de corrigir um conjunto de vulnerabilidades, outras já foram descobertas, né? Por isso que a gente chama ali de ciclo contínuo. Então, gestão de vulnerabilidade não é encontrar falhas, é garantir que elas sejam tratadas de forma contínua, priorizada e verificável, tá? E aí, para fazer isso, a gente precisa de um método. E é exatamente esse método que a gente vai ver aqui nesse próximo slide, né? Que é onde a gente percorre
todo o ciclo de gestão de vulnerabilidade, tá bom? Então, até aqui a gente falou bastante sobre o conceito, né, de gestão de vulnerabilidade e vimos que ela é um processo contínuo, né? Mas aqui eu trouxe para vocês, né, como que esse processo ele funciona na prática. Então, a gente pode resumir, a gente trouxe aqui de forma resumida para vocês em cinco grandes etapas, né? Que são essas representadas aqui no slide. E percebam um detalhe. A gente traz aqui, né, uma fase ligada à outra, mas como a gente pode ver aqui no final, não é somente uma reta, né? É um ciclo, ele se repete. Ou seja, quando a gente chega ao final, ali ao reportar, a gente começa tudo de novo. Porque como vocês estão cansados de escutar aqui hoje, né? Novas vulnerabilidades surgem todos os dias. Bom, então vamos percorrer um pouco aqui esse ciclo juntos. Bom, a primeira fase, descobrir, né? A primeira etapa, descobrir. Tudo começa pela descoberta. Então, aqui tem sempre uma frase que eu escuto e que eu gosto muito. Só é possível gerenciar aquilo que você conhece. O que você não conhece, você não tem a capacidade de gerir aquilo. Então, se eu não sei, né, na verdade, que um servidor existe, eu nunca vou escaneá-lo. Se eu não sei, se existe uma máquina virtual ali esquecida na nuvem, ela também nunca será corrigida. Talvez ali até mesmo um exemplo muito, muito prático que eu vejo muito do dia a dia. Se existe um notebook de um colaborador remoto que não entra na VPN, ele também muito provavelmente vai estar fora do radar, tá bom? E é justamente aqui aonde acontecem um dos maiores problemas das organizações, né? Que é inventário completo. Bom, na minha experiência, no que eu passo aqui no meu dia a dia, essa é uma das principais causas do fracasso de programas de vulnerabilidade. Porque muitas empresas, elas acham, né, elas acreditam que conhecem seu ambiente, mas aí quando começa a fazer um inventário detalhado de toda a estrutura, descobrem vários servidores antigos, máquinas virtuais esquecidas, aplicações sem responsáveis, eh, equipamentos ligados ali na rede há anos e até mesmo alguns ativos que ninguém sabia que ainda existiam. Então, o primeiro passo é descobrir tudo que tem na rede novamente. Se eu não sei, eu não consigo gerenciar algo que eu não sei que existe. E aí a gente parte para priorizar. Depois que a gente descobre as vulnerabilidades, vem uma etapa que é extremamente importante, a priorização. Porque, como a gente viu anteriormente, né? É impossível, ninguém consegue corrigir tudo. Então, a gente precisa responder uma pergunta. O que deve ser corrigido primeiro? Aí aqui é onde vão entrar os conceitos ali como CVSS, a criticidade do ativo, explorabilidade, EPSS, o KEV, né? O KEV, né? Então, tudo isso ajuda a transformar uma lista enorme de vulnerabilidade em uma fila inteligente de trabalho. Todas essas siglas que eu falei aqui pode ficar confusas para algumas pessoas, mas a gente ainda vai adentrar aqui em cada uma delas, tá bom? E aí, depois que a gente faz toda essa priorização, a gente chega na hora de remediação. Então, remediar, pessoal, não significa ali apenas aplicar patches, tá bom? Às vezes, corrigimos ali, atualizando de fato algum software. Outras vezes, a gente mitiga o risco com um AF, segmentação de rede, ou talvez ali, de repente, uma alteração de uma configuração. E alguns casos muito específicos, o risco, ele pode até ser formalmente aceito. O importante é que exista uma decisão consciente, tá bom? Nunca deixar uma vulnerabilidade simplesmente esquecida. Sempre precisa da correção. E após essa correção, a gente entra na fase de verificação. É, que muitas das vezes é uma etapa que muitas das empresas acabam pulando, tá bom?
Por quê, pessoal? Aplicar patch não significa necessariamente que o problema foi resolvido, tá? Pode ter ocorrido algum tipo de falha na instalação, o serviço pode não ter reiniciado corretamente, o equipamento pode nem sequer ter recebido a atualização. E aí, por isso, depois da remediação, a gente faz um novo scan para confirmar se de fato aquela vulnerabilidade realmente deixou de existir. Então, sempre verificar. E por último, reportar. Né? A gente reporta os resultados. Mas, novamente, a gente não está falando em apenas gerar um relatório bonito. A gente fala sobre acompanhar indicadores. Então, quanto tempo levamos para corrigir vulnerabilidades críticas? Ah, nosso backlog ele aumentou ou ele diminuiu? A gente está conseguindo cumprir com os nossos SLAs? A nossa superfície de ataque ela está reduzindo ao longo do tempo? Pessoal, essas informações elas vão ajudar tanto a equipe técnica, que eu sei que tem gente aqui hoje, então essas informações ajudam vocês, quanto a diretoria a entender se o programa de gestão de vulnerabilidades ele realmente está evoluindo, tá? Então, quando a gente chega ao final a reportar, o ciclo ele não termina. Novamente, amanhã surgirão novas vulnerabilidades, novos servidores serão criados, novos sistemas entrarão em produção, né? Então a gente volta novamente para a etapa de descoberta, pessoal. Esse processo nunca para. E é exatamente isso que diferencia um programa de gestão de vulnerabilidades de uma avaliação pontual, tá bom? Bom, pessoal, como eu falei, aqui a gente entra um pouco mais dentro dos processos ali das siglas, né? Então, agora que a gente entendeu o ciclo da gestão de vulnerabilidades, vamos falar agora de um termo que praticamente todos profissional da área de segurança já ouviu, que é o CVSS. Alguém aqui já viu um relatório com CVSS? E se sim, um relatório com uma vulnerabilidade marcada com, por exemplo, CVSS de 9.8? Alguém aqui já viu, conhece? Porque eu sei que tem gente que é da área de redes, não só de segurança. Eu acredito que se vocês já tenham visto, talvez não possam não ter reparado, mas já viram. Mas, né, o que que esse número ele realmente significa? CVSS, pessoal, significa Common Vulnerability Scoring System, né? Ou, na tradução livre, Sistema Comum de Pontuação de Vulnerabilidades, tá? Ele foi criado ali justamente para resolver um problema muito simples, fazer com que todos falem a mesma língua quando o assunto é severidade de uma vulnerabilidade, tá bom? Vamos imaginar ali que um fabricante ele descubra uma vulnerabilidade crítica no seu software. Como que ele vai comunicar a gravidade para milhares de empresas ao redor do mundo? Cada empresa poderia interpretar aquela vulnerabilidade de uma forma. Uma poderia considerar grave, né? E a outra poderia achar que é um problema médio e algumas, às vezes, simplesmente ignorar. E aí foi justamente para evitar essa subjetividade que surgiu o CVSS. Então, quando alguém diz que uma vulnerabilidade possui um CVSS 9.8, esse número ele vai significar exatamente a mesma coisa para um analista aqui do Brasil, para um fabricante nos Estados Unidos ou para uma equipe ali de resposta na Europa. Então, ele vai criar uma linguagem comum entre fabricantes, entre scanners, consultorias e equipes de segurança, tá bom? Né? E aí agora vem uma pergunta interessante. Como o CVSS ele chega a essa nota, né? Como, por exemplo, a gente estava usando aqui a 9.8. Pessoal, não existe uma pessoa atribuindo esse valor manualmente. Existe um conjunto de critérios técnicos que são avaliados, tá? Como, por exemplo, vetor de ataque, ou seja, como o atacante ele consegue explorar essa vulnerabilidade. Ela pode ser explorada pela internet, ela precisa estar na mesma rede.
exige acesso local ou, né, até o acesso físico ao equipamento, naturalmente, quanto mais fácil for alcançar essa vulnerabilidade, maior tem de ser a pontuação. E aí a gente vem para a complexidade do ataque. A exploração é simples ou ela depende de várias condições específicas? Uma vulnerabilidade, pessoal, que qualquer atacante consegue explorar com uma única requisição tende a receber uma nota maior do que outra que exige diversas etapas para poder funcionar, tá bom? É, outro fator é a necessidade de privilégios. O atacante ele precisa estar autenticado, ele precisa ser administrador, ou ele consegue explorar a vulnerabilidade sem qualquer credencial. Quanto menos privilégios forem necessários, maior costuma ser a gravidade, pela facilidade de acesso. Bom? E a interação do usuário é que a gente também analisa, tá? Por exemplo, a vítima ela precisa clicar em um link, ela precisa abrir um anexo, né, executar um arquivo. Então, se o ataque depender que alguém faça alguma ação, ele também normalmente recebe uma pontuação menor do que um ataque que é totalmente automático. E aí, por fim, o CVSS, ele mede o impacto que aquela vulnerabilidade pode causar. Ela é uma vulnerabilidade que ela compromete a confidencialidade dos dados, ela permite alterar informações, ela afeta as disponibilidades dos serviços. Então, quanto o maior impacto nesses três pilares, de segurança da informação, maior será a nota, tá bom, pessoal? Outro ponto muito importante é agora que vocês entendem o que que é o CVSS, é entender que hoje a gente convive com duas versões do CVSS. A gente tem a versão 3.1, que ainda é a mais utilizada. Então, se vocês abrirem scanners rápidos ali, como de alguns fabricantes, né? A gente tem famosos como Tenable, Quality, Rapid7, né? Ou outros diversos produtos do mercado. A maior parte das vulnerabilidades ainda serão apresentadas ali utilizando essa versão, tá bom? A 3.1. Já o CVSS 4.0, que foi lançado no final de 2023, trouxe ali algumas melhorias importantes, tá? Ele é mais detalhado, ele considera ali novos fatores, e torna ali a avaliação da vulnerabilidade mais precisa também. Mas com toda a mudança de padrão, a adoção ela acaba levando um pouco mais de tempo, tá bom? E aí é por isso que às vezes na prática algumas equipes de segurança convivem ali com as duas versões ao mesmo tempo. Se vocês verem isso, é normal, tá bom? É, Bom, é isso. Agora a gente, ainda falando de CVSS, nós viemos para as faixas de severidade, tá bom? Tá? Agora a gente entende como ele é calculado, né? Quais são os pré-requisitos ali para o cálculo do CVSS. A gente olha para classificação, tá? Então, provavelmente, aqui quem trabalha com infraestrutura ou segurança já está bastante familiarizado também com essas faixas, tá? Então, não vou me aprofundar muito nelas. O que eu gostaria de fazer, mas aqui de forma resumida, é traduzir essas classificações para uma linguagem mais prática que facilita a tomada de decisão no dia a dia. Então, a gente tem a crítica, né? Então, quando a gente fala de uma vulnerabilidade crítica, é com uma pontuação entre 9.0 e 10.0, tá? Então, a gente pensa ali como um alerta vermelho, exatamente como ela está ali. Então, é aquele tipo de situação que a pergunta não é vamos corrigir, mas sim o que precisamos interromper para corrigir isso o mais rápido possível, tá? É nível grave e extremo. Então, na prática, pare tudo que você está fazendo e trate isso agora, né? É claro que sempre considerando o contexto do ambiente, né? Mas tecnicamente, essa é a maior prioridade. A gente tem a alta, que está em laranja, que vai de 7.0 a 8.9,
tá bom? Também continuam exigindo bastante atenção, mas talvez não precisem interromper uma operação imediatamente, mas definitivamente ela não pode ficar esquecidas ali por semanas ou meses, tá bom? Então, isso precisa, essa criticidade aqui, ela precisa entrar na agenda dessa semana, tá bom? Então, é o tipo de atividade que pede uma janela de manutenção planejada o quanto antes. E aí, com isso, a gente vai para a média, né, que vai de 4.0 a 6.9. Então, elas exigem algumas condições para serem exploradas ou possuem ali um impacto mais limitado. Então, elas continuam sendo importantes, mas normalmente elas entram dentro ali de um ciclo regular de manutenção da empresa. Então, de repente vamos tratar isso aqui dentro do próximo ciclo mensal de atualização. E com isso a gente vem para baixa, né, que é de 0.1 a 3.9. Então, isso não significa, pessoal, que as baixas elas podem ser ignoradas. Significa apenas que elas podem ser planejadas ali para uma janela futura, sem comprometer outras prioridades mais urgentes, tá bom? Ou seja, vamos corrigir, mas vamos corrigir de forma organizada e planejada, né? Então, até aqui, pessoal, parece bem simples, né? Basta a gente olhar o CVSS e seguir essa lógica. Mas agora eu quero que vocês voltem ali para o nosso segundo slide da apresentação, né? Que a gente viu ali que em 2025 foram publicadas ali aproximadamente 48 mil novas vulnerabilidades, né? E cerca de 38% delas foram classificadas como altas ou críticas. Então a gente faz uma conta rápida, né? Basicamente, representa ali, em média, 18 mil vulnerabilidades de alta prioridade em apenas um ano. 18 mil, pessoal. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Se tudo isso é alta prioridade, o que realmente é prioridade? Tá? Se praticamente metade das vulnerabilidades aparece como urgente, Isabela, como que a minha equipe vai conseguir decidir por onde começar? Quem que vai corrigir primeiro? Qual servidor? Qual aplicação? Qual sistema? Porque, pessoal, a realidade é que nenhuma equipe consegue tratar milhares de vulnerabilidades simultaneamente, tá bom? E é exatamente aqui que muitas organizações cometem um erro. Elas transformam a fila do scanner na fila de trabalho, ou seja, ordenam tudo aquilo apenas pelo CVSS. Mas o CVSS, ele mede apenas a severidade crítica, pessoal. Ele não sabe se a vulnerabilidade está sendo explorada agora, ele não sabe qual ativo da tua organização está exposto à internet, não sabe se aquele servidor é um ambiente de testes ou se ele é um ERP que sustenta toda a operação da empresa, tá? E é por isso que agora no próximo slide a gente vai entender uma das mensagens mais importantes desse webinar. Severidade não é risco. Severidade é entender essa diferença, né, que muda completamente a forma como priorizamos vulnerabilidades. Bom, como eu falei, severidade não é risco, né? É o slide mais importante de toda a apresentação, pessoal, tá? Porque aqui é exatamente onde existe um erro que eu vejo ali praticamente todas as empresas quando a gente começa a conversar sobre gestão de vulnerabilidades, tá bom? Assumir que severidade e risco são a mesma coisa, mas na prática não é, tá? Como a gente falou anteriormente, o CVSS ele nos ajuda a responder uma pergunta: quão grave é essa vulnerabilidade do ponto de vista técnico? Mas a pergunta que realmente importa para o negócio é outra: qual é a vulnerabilidade, qual vulnerabilidade que representa o maior risco para a minha empresa neste momento? Essas duas respostas nem sempre são iguais, tá? Então, vamos fazer um exercício rápido, né? Imagina que eu sou um scanner da empresa de vocês. E hoje eu encontrei apenas duas vulnerabilidades.
A primeira, ela possui um CVSS 9.8, né? Então, ela é classificada como alta. Ela está instalada ali em um servidor de homologação e esse servidor, ele não possui acesso à internet. Ele fica totalmente isolado da produção. Não processa dados sensíveis, ele é utilizado ali apenas para testes internos. E aí a gente vai para o segundo cenário. A segunda severidade, ela possui vulnerabilidade, ela possui um CVSS 7.5. Só que ela está em um RP dentro da empresa. O sistema ele está exposto à internet, ele processa dados financeiros, ele armazena informações de clientes e essa vulnerabilidade está sendo explorada por grupos criminosos nesse exato momento. E aí eu pergunto para vocês, qual das duas vocês corrigiriam primeiro? A com o CVSS maior ou a com o CVSS menor, considerado ele médio? Com CVSS alto ou médio? Se vocês responderem a segunda, vocês acertaram, tá? E é nesse momento que a gente quebra ali uma lógica muito comum. Porque, tecnicamente, a primeira vulnerabilidade, ela é mais severa, né? Ela tem a nota ali o score de 9.8. Mas na prática, a segunda, ela representa um risco muito maior para o negócio. Então, por mais que ela tenha um score menor, ela representa um risco maior, tá? Então, é por isso que a gente diz, CVSS mede severidade, ele não mede risco, tá? O que falta para medir risco? Então, se o CVSS sozinho não basta, o que falta? A gente precisa adicionar contexto, pessoal. E hoje existem ali dois recursos extremamente importantes para isso, que é o EPSS, tá? Exploit Prediction Scoring System, tá? Então, enquanto o CVSS responde o quão grave é essa vulnerabilidade, o EPSS responde outra pergunta: qual é a probabilidade dessa vulnerabilidade ser explorada nos próximos 30 dias? Ou seja, ele mede a chance daquela vulnerabilidade realmente ser utilizada por um atacante, tá bom? Então, eu diria que o CVSS, ele mede o potencial e o EPSS mede a probabilidade daquele potencial realmente acontecer, tá bom? Então, só para contextualizar vocês, pessoal, o EPSS é um modelo estático desenvolvido pelo FIRST, que é a mesma organização responsável pelo CVSS, tá? Então, ele utiliza ali milhares de informações coletadas do mundo inteiro para calcular essa probabilidade, tá bom? E o melhor, ele é um recurso gratuito. Então, qualquer organização, vocês, dentro da organização de vocês, conseguem consultar o EPSS de uma vulnerabilidade e utilizar essa informação para melhorar a sua priorização. E a gente também tem o KEV, né? O KEV, o segundo recurso, né? Que é o No Exploit Vulnerabilities Catalog. Então, enquanto o EPSS nos diz que existe uma alta probabilidade de exploração, o KEV ele vai além. Ele informa que aquela vulnerabilidade já está sendo explorada na prática, tá bom? Então, para não confundir, fazendo uma rápida analogia, o EPSS é como uma previsão do tempo dizendo: existe 90% de chance de chover hoje. E o Kev, ele vai abrir a janela e perceber que está chovendo. Não é a previsão, é a realidade, tá bom? Então, esse catálogo do Kev, ele é emitido pelo CISA, tá? Que é a Agência de Segurança Cibernética dos Estados Unidos. Então, ela acompanha ataques reais ao redor do mundo. Então, quando uma vulnerabilidade entra nessa lista, significa que já existem evidências concretas de exploração. Então, aqui nesse momento, não estamos mais falando de uma possibilidade, a gente está falando de ataques acontecendo, tá bom? Então, se uma vulnerabilidade entrou no KEV, ela deixou de ser apenas uma vulnerabilidade, ela virou um incidente esperando acontecer. Tá? Então, se ela está no KEV, não existe mais discussão sobre prioridade. Ela precisa imediatamente entrar na fila de remediação, tá bom? Tá? E aí,
Mas com isso tudo, ainda falta mais um integrante. Mesmo com o CVSS, o EPSS e o KEV, ainda precisamos olhar para o nosso ambiente e entender quais ativos que são críticos para o negócio, quais que estão expostos à internet, se processa dados pessoais, entender também a criticidade daquele ativo, quão importante ele é para uma organização, né? Porque, pessoal, uma vulnerabilidade altamente explorável em um servidor de teste, ela continua sendo menos urgente do que uma vulnerabilidade moderada em um sistema que mantém a empresa funcionando, tá bom? Então, para resumir esse slide aqui em uma frase, eu diria que o CVSS ele mostra o tamanho do problema, o EPSS mostra a chance dele acontecer, o KEV ele confirma que ele já está acontecendo. E o contexto do ativo, né, que você precisa ter dentro da tua organização, ele vai mostrar um impacto para o seu negócio. Então, é a combinação dessas informações, né, dessas 4 informações, que permite construir uma priorização realmente inteligente. Tá bom, pessoal? E é justamente isso que veremos agora, né? Como combinar todas essas informações para transformar ali milhares de vulnerabilidades em uma única fila ali de trabalho organizada por risco real, tá? Bom, pessoal, então a gente entra aqui em priorização baseada em riscos, tá bom? Já estamos na etapa final da nossa apresentação. No slide anterior, vocês viram que a gente chegou à conclusão importante. O CVSS sozinho, ele não responde à pergunta mais importante da gestão a gestão de vulnerabilidade, né? O que eu devo corrigir primeiro? Então, como que as empresas mais maduras resolvem esse problema? Elas deixam de olhar apenas para a severidade e elas começam, de fato, a olhar para o risco. Então, a gente traz aqui 4 fatores. Na prática, pessoal, a priorização moderna, ela normalmente combina esses grandes 4 fatores, tá? Então, eu gosto de pensar que cada um deles aqui responde a uma pergunta diferente. CVSS, ele responde o quão grave é essa vulnerabilidade do ponto de vista técnico, né? Ou seja, qual é o potencial de impacto daquela falha. Como a gente viu também, o EPSS aí responde a outra pergunta: qual é a probabilidade dessa vulnerabilidade ser explorada nos próximos dias? Tá? Porque uma vulnerabilidade extremamente grave, mas que ninguém está explorando, pode ter uma prioridade diferente de outra menos severa, mas que muito mais provável de ser ali utilizada em um ataque. A gente tem o KEV, uma pergunta que muda novamente: essa vulnerabilidade já está sendo explorada em ataques reais? Se a resposta for sim, a gente não está trabalhando mais com hipóteses, a gente está trabalhando com uma ameaça concreta. Então, por exemplo, pessoal, é, se eu tenho uma vulnerabilidade considerada média, nota 7 ali, mas que já tem o KEV, né, já está sendo explorada, pode priorizar, pode colocar ela como nível máximo de priorização, tá? E aí, a gente entra novamente no contexto do ativo, que é o fator mais importante. É, a segurança, pessoal, ela sempre precisa fazer sentido para o negócio. Então, a gente precisa entender todos aqueles pontos para entender se é um ativo que está trabalhando ali num serviço essencial, tá? Então, aqui a gente vê que uma mesma vulnerabilidade, ela pode ter prioridades completamente diferentes, dependendo de onde ela está instalada. E a gente entra na fila. Quando a gente junta esses 4 fatores, acontece uma coisa muito interessante. Nós deixamos de ter 4 listas diferentes de informações e passamos a ter ali uma única fila de trabalho, né? Uma fila que é organizada por risco real, tá bom? Então, se vocês precisarem lembrar apenas de uma coisa deste webinar, essa regra é aqui. Primeiro, tratem tudo aquilo que está no KEV, tá bom? Se uma vulnerabilidade entrou no catálogo de vulnerabilidades exploradas pelo CISA, significa que ela já está sendo utilizada pelos atacantes. Então, deem ela como prioridade máxima. Segundo, depois,
olhem para as vulnerabilidades que possuem um EPSS elevado, né, os ativos críticos para o negócio e exposição à internet. Essa combinação normalmente representa ali um risco maior para a organização. Terceiro, é, só então, nesse terceiro passo, que vocês vão organizar o restante da fila utilizando a severidade do CVSS e os SLAs que são definidos pelas empresas de vocês. Ou seja, o CVSS ele sempre vai ser importante, ele continua sendo importante. Ele apenas deixa de ser um único critério, tá bom? Pessoal, hoje vocês não precisam fazer essa conta manualmente, tá? As plataformas mais modernas de gestão de vulnerabilidades já fazem isso automaticamente. Então, a gente tem diversas ferramentas, inclusive aqui na Deserve, que já fazem toda essa gestão de forma automática, tá? Porque elas combinam as informações como CVSS, EPSS, exploração conhecida, inteligência de ameaça e contexto do ativo para calcular um score de risco que é muito mais inteligente, né? Então, elas praticamente entregam toda essa fila pronta para a equipe de segurança, tá bom? Então, a ferramenta ela vai ajudar, ela vai automatizar, ela acelera, mas quem define o contexto do negócio continua sendo a gestão, tá? Por isso que eu falo sempre de processos, pessoas e tecnologias. A ferramenta sabe que existe uma vulnerabilidade. Ela não sabe que aquele servidor sustenta o faturamento da empresa, por exemplo, ou que aquela aplicação é essencial para o entendimento do cliente, tá? Esse conhecimento, ele continua sendo nosso, ele continua sendo humano, tá bom? Então, eu deixo, na verdade, uma reflexão para vocês, né? Hoje, na empresa que vocês trabalham, como a fila de correção é organizada? Ela é baseada apenas na nota do scanner? Ou vocês já consideram fatores como exploração ativa, criticidade do ativo e exposição à internet? Tá bom? Essa resposta, pessoal, normalmente, ela indica o nível de maturidade do programa de gestão de vulnerabilidades. Bom, pessoal, entrando aqui na reta final, a gente vai falar um pouquinho sobre justamente essa priorização, tá bom? Isabela, mas como eu vou priorizar algo que eu não sei que existe, né? Como a gente falou do inventário ali. É justamente por isso, pessoal, que a primeira etapa da gestão de vulnerabilidades é a descoberta. Tá? O principal mecanismo para essa descoberta é o processo de scanning, tá? De forma simples, eu sei que todo mundo aqui conhece, mas o scanner de vulnerabilidade é uma ferramenta que analisa os ativos da organização para identificar falhas de segurança conhecidas. Então, ele vai verificar sistemas operacionais, aplicações, serviços, né? Vai verificar várias informações e vai comparar essas informações com grandes bases de vulnerabilidades conhecidas. Então, o resultado é uma visão ali clara do ambiente, mostrando quais ativos possuem vulnerabilidades, qual a severidade de cada uma e muitas das vezes qual é a recomendação da correção. Tá? E aí a gente traz um erro muito comum nas empresas, tá bom? Que eu vejo com muita frequência. Muitas empresas fazem o scan porque a auditoria solicitou. Eles vão, executam uma varredura uma vez por trimestre ou uma vez por ano, geram um relatório, entregam para o auditor e consideram que estão fazendo a gestão de vulnerabilidade, né? E a gente tratou lá no início. Somente o scan não é gestão de vulnerabilidade, né? É, a gente vê que isso não faz sentido no cenário que a gente trouxe na apresentação. Tá? Então, a gente lembra aqui de um dado muito importante, né? Hoje surgem em média cerca de 130 novas vulnerabilidades todos os dias, tá bom? Então, se a empresa realiza um scan apenas a cada 3 meses, são aproximadamente 90 dias entre uma análise e outra. 90 dias multiplicados por 130 vulnerabilidades por dia representam ali, em média, 11 mil novas vulnerabilidades que podem surgir entre um scan e o outro. Ou seja, quando o próximo scan começa, o relatório anterior ele já está completamente desatualizado, tá bom? Então, pessoal, se o ambiente ele pode mudar tanto em apenas 3 meses, faz sentido confiar em um relatório gerado há 90 dias?
Não faz, pessoal, não faz. E aqui a gente tem alguns tipos de scanner, né? Existem formas diferentes de realizar a descoberta, né? E aí cada um atende ali a um objetivo específico. A gente tem o scan autenticado, né? No scan autenticado, a ferramenta ela possui credenciais de acesso ao equipamento, então ela vai conseguir analisar um ativo por dentro, verificando versões instaladas, configurações, serviços e patches realmente aplicados. E é a abordagem mais completa que normalmente vai entregar ali para vocês resultados mais preciosos. E aí, em paralelo, a gente tem o escanão autenticado, que é uma ferramenta de avaliação externa. Então, ele enxerga apenas aquilo que qualquer atacante também conseguiria visualizar pela rede. Então, também é muito útil para avaliar a superfície de ataque exposta, né? Então, naturalmente, oferece uma visão mais limitada. E a gente tem o scan interno e externo, né? O scan externo ele vai simular a visão de um atacante tentando explorar ativos expostos à internet, e já o scan interno ajuda a identificar riscos dentro da própria rede corporativa, incluindo ali, né, movimentações laterais, que a gente sabe que acontece muito, e vulnerabilidades em ativos internos, tá bom? Então, percebam que tudo isso depende de um bom inventário. Então, se um servidor não tiver cadastrado, se uma máquina virtual foi criada sem passar pelos processos de TI, ou se existe um notebook remoto que nunca aparece para o scanner, essas vulnerabilidades simplesmente não vão ser descobertas, né? E aquilo que não é descoberto também não será corrigido, né? E aí, aqui na DServe, quando a gente fala de gestão de vulnerabilidades como serviço, é, nós não enxergamos o scanner como um relatório. A gente enxerga o scanner como um sensor contínuo no ambiente, tá bom? A gente trabalha com plataformas principais ali, ferramentas de vulnerabilidade é, é, de gerenciamento de vulnerabilidades do mercado, né? Então a gente escolhe ali a tecnologia mais adequada para o cenário de cada cliente. E aí essas plataformas elas realizam ali as descobertas recorrentes, identificam novos ativos, né? Acompanham vulnerabilidades recentes publicadas e atualizam ali continuamente a visão de risco da organização, tá bom? É, Mas o nosso trabalho não termina no scanner, pessoal. Na verdade, é justamente aqui onde ele começa. Então, a partir dessas informações, a nossa equipe analisa, prioriza, acompanha a remediação e auxilia o cliente na redução efetiva ali do risco, tá bom? Bom, pessoal, e aí a gente traz aqui de forma resumida os 4 erros que sabotam o programa de gestão de vulnerabilidades, tá bom? Que é justamente ali o inventário incompleto. Novamente, se eu não sei que existe um ativo, eu não consigo fazer a gestão desse ativo, tá bom? Então, é um dos erros mais comuns, não conhecer completamente os ativos do ambiente. E eu não estou falando aqui de servidores, tá? A gente está falando de notebooks, máquinas virtuais, aplicações, banco de dados, enfim, o mundo de ativos que a gente pode ter dentro da nossa empresa, né? Então, geralmente eu pergunto para os clientes, né? Se eu pedir agora uma lista de todos os ativos da empresa, vocês conseguem me entregar com 100% de confiança? E na maioria das vezes a resposta é não. Isso é completamente comum e compreensível, porque a gente sabe que os ambientes mudam o tempo todo, novos sistemas entram em produções, então isso muda com muita velocidade. Outro erro é priorizar apenas pelo CVSS, né? Então, a gente já viu aqui hoje que somente o CVSS não define 100% a criticidade, né? Qual o nível de criticidade que aquele problema está trazendo para a minha organização, tá bom? Então, não organizem a filas somente pelo CVSS. O terceiro erro, relatórios como entrega final. Então, é, somente aquele PDF de 200, 300, 500 páginas, cheios de gráficos, tabelas, recomendações, é, ele acaba, no final das contas, sendo salvo ali em uma pasta de rede e não é aberto mais. Então, isso acontece muito também. O problema não é o relatório é importante, novamente. Ele documenta, ele registra e ele evidencia e apoia as auditorias. O problema é quando ele se torna um produto final, tá? Porque um relatório por si só, ele não vai reduzir nenhum risco, nenhuma vulnerabilidade desaparece porque foi escrita em um PDF, né? O que reduz o risco é justamente quando a gente pega aquele relatório e transforma em um plano de ação. Então, não deixem acabar no relatório. Peguem aquele relatório como ponto de partida para um plano de ação para o seu ambiente.
E por último, e não menos importante, a ausência de acompanhamento, tá bom? É, o quarto erro aqui é corrigir e nunca verificar. Então, a equipe aplica o patch e fecha o chamado, mas ninguém confirma se a vulnerabilidade realmente desapareceu, tá bom? Então, sem essa validação, muitas organizações acreditam que reduziram o risco, quando na verdade a vulnerabilidade ela continua presente. Então, a gente pode perceber que esses quatro erros têm algo em comum. Nenhum deles está relacionado à falta de tecnologia. Todos estão relacionados à falta de processo, tá? E essa é uma mensagem que eu gosto de reforçar. As empresas normalmente elas não deixam de evoluir porque não possuem ferramenta. Elas deixam de evoluir porque elas ainda não possuem uma rotina clara para descobrir, priorizar, corrigir e acompanhar as vulnerabilidades, tá bom, pessoal? Bom, aqui a gente traz um pouco de métricas. Acredito que vocês já estejam bem a par disso aqui, né? É o que é de fato o acompanhamento dos resultados, tá bom? A gente falou aqui até que sobre a linguagem técnica, e aqui a gente fala sobre aprender a falar a linguagem da diretoria. Existe uma diferença muito grande entre o que um analista precisa enxergar e o que o executivo precisa enxergar, tá? Um erro comum é preparar uma apresentação ali para o board, né? Exatamente da mesma forma que é apresentada para a equipe técnica, tá? Então, a gente vai levar uma lista com milhares de CVEs, gráficos, páginas, tabelas enormes e, sinceramente, pessoal, o diretor não quer saber disso, tá bom? Porque não é que ele não se importe com a segurança, mas ele porque essa informação que a gente está levando não é de fato ela quem vai ajudar na tomada de decisão, né? Então, quando a gente apresenta um programa de gestão de vulnerabilidade para um executivo, normalmente ele quer responder a perguntas bem mais simples, como por exemplo, estamos mais seguros que o mês passado? Nosso risco está aumentando ou ele está diminuindo? A nossa equipe está conseguindo reduzir, né, corrigir vulnerabilidades dentro do prazo? Existe algum problema que precise de um investimento adicional? Percebam que nenhuma das perguntas aqui fala sobre CVEs específicos, né? Elas falam sobre tendências, tá bom? Então, a gente tem aqui backlog de vulnerabilidades críticas e altas, tá bom? É algo que a gente precisa levar. Ou seja, quantas vulnerabilidades realmente importantes ainda estão abertas, tá bom? Mas mais importante do que o número absoluto é acompanhar a evolução, né? Então, por exemplo, em janeiro, 180 vulnerabilidades, fevereiro, 140, março, 95, abril, 60. Mesmo que ainda existam vulnerabilidades abertas, a tendência mostra ali que claramente o risco ele está diminuindo. E aí a gente imagina um outro cenário. Janeiro 80, fevereiro 130, março 220 e vai aumentando por aí em diante. Então, talvez a equipe esteja trabalhando muito, mas o risco ele está crescendo mais rápido do que a capacidade de resposta, tá? É isso que a diretoria precisa enxergar. Tá? A gente também tem a métrica do MTTR, né, o tempo médio de remediação, que responde a uma pergunta simples: quanto tempo levamos para corrigir uma vulnerabilidade depois que ela foi identificada? Então, quanto menor esse tempo, maior tem de ser a maturidade do programa. A gente traz também o cumprimento de SLA. Então, a terceira métrica, ela mostra se a gente está cumprindo os prazos definidos pela própria organização, né? Definir o SLA é importante, mas cumpri-lo é ainda mais importante. Então, se apenas 40%, por exemplo, das vulnerabilidades críticas estão sendo tratadas dentro do prazo, esse é um indicador bem claro que o processo, ele, de fato, precisa ser revisto, tá? E por último aqui, talvez a mais estratégica é a tendência de risco, tá bom? Então ela responde a uma pergunta que toda a diretoria faz: estamos evoluindo ou estamos acumulando problemas, tá? Às vezes o número, pessoal, total de vulnerabilidades aumenta porque a empresa cresceu, porque ela implantou novos sistemas ou ela expandiu sua infraestrutura. E isso não significa que necessariamente a segurança piorou, né? Mas por isso que a tendência ela precisa ser analisada junto ao contexto de negócio, tá bom, pessoal? Então, é muito importante, tá bom? A gente saber como apresentar isso à diretoria, tá bom? Por quê? Eu trago algo muito importante. Aquilo que não é medido, não melhora.
Mas existe uma continuação que eu gosto ainda mais, que é aquilo que não é apresentado de forma correta, dificilmente recebe investimento. Então, quando a gente traduz esses dados técnicos em indicadores de negócio, a conversa ela deixa de ser sobre vulnerabilidade e passa a ser sobre redução de risco, continuidade operacional, né, continuidade de negócio e maturidade da organização, tá bom? Bom, pessoal, agora para a gente encerrar, é, eu gostaria de que vocês levassem uma mensagem muito simples, tá bom? Ao longo dessa apresentação que a gente falou bastante, nós falamos sobre conceitos, métricas, priorização, scanner, remediação e indicadores, tá? Mas no fim das contas, a gestão de vulnerabilidade, ela se resume em criar um processo que funcione de forma contínua. Então, pessoal, é uma boa prática, tá? É, é que vocês não precisam sair daqui pensando em comprar uma nova ferramenta amanhã. Na verdade, pessoal, muito dos ganhos, de maturidade, como eu falei, começam com organização e processo. Então, se eu tivesse que resumir aqui em cinco, planos de ações, seriam estes que a gente lista aqui. Então, conheça seus ativos. O primeiro passo é conhecer o ambiente. Então, construam um inventário confiável, descubram quais servidores, aplicações, endpoints, equipamentos de redes e serviços realmente fazem parte da infraestrutura, tá bom? Porque, como a gente falou ali no início do webinar, não conseguimos proteger aquilo que não conhecemos. Então, façam seus scans contínuos, tá bom? É, a ideia é que a gente não acostume com aqueles scans anual ou trimestral. Como a gente viu, eles não são suficientes. O ambiente ele muda todos os dias e as vulnerabilidades também. Por isso, a visibilidade precisa acompanhar essa velocidade, tá bom, pessoal? Scanning também não é um evento, não é um projeto, é um processo contínuo. Priorize os riscos, tá bom? Que é dos passos mais importantes que a gente falou muito hoje. Não organize a fila apenas pelo CVSS. Considere também exploração ativa, EPSS, o KEV, a criticidade do ativo e a exposição à internet. É isso que também transforma uma lista enorme de vulnerabilidades como um plano de ação realmente eficiente. Definam SLAs, tá bom? Estabeleçam regras claras. Quanto tempo a empresa aceita manter uma vulnerabilidade crítica aberta e uma alta? Quem é responsável? Quem acompanha? Quem valida? Quando a gente define essas responsabilidades e prazos, a gestão ela deixa de depender da memória das pessoas, né? E ela passa de fato a fazer parte do processo. E por último, e não menos importante, acompanhem os indicadores. Olhem para as tendências, backlog, MTTR, cumprimento dos SLAs, porque aquilo que nós conseguimos medir, nós também conseguimos melhorar. E é justamente essa evolução contínua que aumenta a maturidade do programa, tá bom? Então, vamos perceber que uma coisa importante: nenhum desses ciclos, desses 5 passos, né, depende obrigatoriamente de uma nova tecnologia. Eles dependem muito mais de disciplina, organização e continuidade, tá? É claro que, como a gente falou, as ferramentas elas aceleram esse trabalho, mas elas não substituem um processo bem estruturado, tá bom? E é justamente nesse ponto, pessoal, que a DSERV atua, tá? A gente sabe que muitas organizações entendem a importância da gestão de vulnerabilidades, mas enfrentam desafios ali como a falta de equipe, falta de tempo ou a dificuldade, né, de manter esse ciclo funcionando de forma contínua, tá? E é por isso que a gente oferece esse processo como serviço gerenciado, tá bom? A nossa equipe, ela assume a operação do ciclo de gestão de vulnerabilidades, desde a descoberta de ativos, passando por toda a análise e priorização baseada em risco, e até mesmo o acompanhamento da remediação e a geração ali de indicadores executivos, tá bom? Hoje a DSERV, ela atende ali, apoia mais de 400 empresas em todo o Brasil, ajudando ali as organizações de diferentes portes e segmentos a reduzir a sua superfície de ataque, tá bom, pessoal? E a amadurecer seus processos de segurança, tá bom?
Então, eu quero reforçar que o objetivo deste webinar, ele, de fato, foi compartilhar conhecimento com vocês. A gente falou bastante. Mas se durante a apresentação vocês perceberam que a empresa de vocês enfrenta alguns dos desafios que discutimos hoje, e gostariam de entender como estruturar esse processo na prática, o nosso time ele fica aí à disposição para a gente poder conversar mais, tá bom? Então a gente pode entender o cenário de vocês, trocar experiências e mostrar como que esse modelo pode ser aplicado na prática ali nas organizações de vocês, tá bom, pessoal? Isso sem nenhum compromisso, de fato, apenas para ajudá-los a dar um próximo passo nessa jornada, tá bom? E aí eu gostaria de encerrar aqui com uma última reflexão. A gente começou aqui este webinar falando do volume de vulnerabilidades, né, de como cresce em uma velocidade que nenhuma equipe consegue acompanhar, corrigindo tudo, tá? A conclusão não é que nós estamos perdendo essa batalha, tá bom, pessoal? A conclusão é que nós precisamos ser mais inteligentes na forma como trabalhamos, tá? A maturidade em gestão de vulnerabilidades não está em corrigir tudo, está em corrigir primeiro aquilo que realmente pode colocar o negócio em risco, tá bom? E aí, quando a gente faz isso de forma contínua, a gente deixa de apenas reagir às vulnerabilidades e passamos a gerenciar os riscos de forma estratégica, tá bom? Gostaria de agradecer, a gente passou um pouco do tempo, peço desculpas, vi que tá o Tiago aqui. Tiago, gostaria de agradecer muito a sua presença, sua atenção. Se tiver algo que você precise, conte com a Deserve, tá bom? Se ficou alguma dúvida, pode mandar aqui, eu fico à disposição. Gostaria também de fazer um convite, tá? Na próxima quarta-feira a gente vai estar ali com o nosso Tech Day, onde a gente vai falar um pouco sobre Shadow AI, né? Que é um assunto que está sendo muito tratado ultimamente, né? Como que as empresas, as organizações estão lidando com o uso descontrolado de IA, né? Quais são os riscos que essas IAs, esse uso, mau uso das IAs podem trazer para as organizações. Então, aproveito a oportunidade para fazer o convite. E dizer, né, que nosso objetivo é continuar trazendo esses conteúdos práticos, tendências de mercado e experiências reais sobre segurança da informação, sempre com foco em aplicação, ah, no dia a dia das organizações. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigada a quem ficou até o final. Muito obrigada, Thiago, e até a próxima. Obrigado, Isa.